Olá, todo mundo do Distrito 4560. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Camila Linhares e eu recebi uma missão hoje, que é falar um pouquinho com vocês sobre liderança e comunicação. Eu vou começar me apresentando um pouquinho e depois a gente vai desenvolvendo esse papo. Como eu falei, meu nome é Camila Magalhães Linhares, eu sou associada ao Rotaract Clube de Teresina Jockey, Distrito 4490, aqui em Teresina, no Piauí. Eu sou linguista, formada em letras, português, e tenho especialização em docência superior e letras libras, e também agora sou mestranda na Universidade Federal do Piauí, na área de linguística, e eu trabalho com análise do discurso. Então, eu recebi esse convite para falar um pouco para vocês sobre uma das habilidades mais importantes do ser humano, que é a comunicação, e sobre como isso afeta na nossa capacidade de liderança. Então, a gente vai ter essa conversa e no final eu espero vocês um pouco mais para que a gente possa debater. Então, começando, para que e como comunicar? Liderança e comunicação. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está no Rotaract. O que é o Rotaract, se não uma grande escola de liderança? Mas o que é liderança? No que consiste a liderança? A liderança, ela é nada mais do que o poder da autoridade. Só que essa autoridade, ela não é uma autoridade imposta, ela é uma autoridade conquistada. Então, você não pode chegar dentro de um grupo e pedir para que esse grupo faça alguma coisa sem que esse grupo tenha te dado a autorização ou tenha te dado a autoridade para que você possa fazer pedidos ou requerer alguma coisa. Então, esse poder, essa autoridade, ela é uma conquista. E como é que a gente conquista isso? A gente conquista por metas, a gente conquista por promessas, a gente conquista na hora da escolha, por exemplo, do presidente, do clube ou de qualquer outro momento. A gente precisa convencer as pessoas de que a gente tem o mesmo ideal e que a gente vai fazer algo em comum com elas, certo? Então é aí que está a importância da comunicação. Como é que você vai mostrar a autoridade, por exemplo, de chegar numa comunidade e propor um projeto? Como é que você vai mostrar a autoridade de chegar no seu grupo, no seu Rotaract e propor um projeto? Como você vai chegar no distrito, numa reunião distrital, e propor uma ação em conjunto, ou realizar alguma coisa, ou fazer amigos? Porque a autoridade, ela também vem nas relações interpessoais. Como a gente vai fazer isso sem a comunicação? Então, a gente vem para o primeiro propósito, que é o que comunicar. O que você está comunicando? O que você está passando para as pessoas? A gente comunica de todas as formas. Não é apenas falando que a gente consegue se comunicar. Qual é a sua postura? Qual é a forma como você olha para os seus colegas, para os seus companheiros? Qual é a forma que você está fazendo a sua introdução dentro de um grupo? Você chega, você fica no canto, ou você vai para o meio de uma roda de conversa, ou você tem uma postura mais aberta a conversar, ou você tem uma postura mais fechada. Então, a gente precisa entender que o que a gente comunica é muito importante para como a gente consegue desenvolver na nossa capacidade de liderança. Então, o líder, ele é aquele que envolve tudo e que envolve todo mundo. A gente envolve relações interpessoais, estratégias, a gente faz gerenciamento de pessoas, gerenciamento de crises, e para tudo isso a gente precisa ser claro, a gente precisa se fazer entender. Você precisa se fazer entender. Então, a gente parte para o que a gente precisa, que agora é estratégias de comunicação. Então, quais são as estratégias, o que é que a gente pode usar para que a gente consiga manter um clube mais conectado, um distrito mais conectado? Coloquei aqui, elenquei alguns principais pontos para que a gente possa ter esse início de conversa. Ah, mas Camila, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo outro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o problema. Cadê o problema de comunicação do seu clube? Cadê o problema de comunicação do seu distrito? Você identificou? Então trabalhe em cima daquilo que você identifica. Ah, mas eu não sei como começar. Então estão aqui os principais pontos. A primeira coisa que a gente precisa é aprender o seu objetivo. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre o que você quer comunicar? É aqui que vai entrar. Qual é o seu objetivo? O que você quer comunicar? Você quer
fazer amigos, você quer introduzir um projeto, você quer que as pessoas te ouçam mais, você quer se destacar um pouco melhor dentro do seu grupo ou da sua comunidade, qual o seu objetivo? Para que eu comunico? Para que eu falo? Então, isso é muito fundamental, porque a partir daí a gente vai começar a desenvolver outras estratégias. Se eu quero fazer mais amizades, então como é que eu posso melhorar a minha postura corporal, minha expressão facial? Porque às vezes até isso interfere. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo ou que vai assistir já ficou com receio de falar com uma pessoa porque ela fica com a cara fechada ou porque ela parece metida, mas daí você conhece e não tem nada a ver com o que você tinha o pré-julgamento. Então a gente precisa aprender a trabalhar em diversos momentos como nós nos portamos. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter que ficar sorrindo para o vento o tempo inteiro, mas a gente precisa aprender quais são os momentos nos quais a gente precisa suavizar uma postura, uma expressão facial, a forma como a gente fala, o tom de voz, tudo isso interfere. Então, para que eu preciso fazer isso? Para atingir o meu objetivo. E aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? Então, eu quero ter mais autoridade dentro do meu clube. Camila, eu sou presidente, não estou tendo muita autoridade, as pessoas não estão me ouvindo, e eu gostaria de que as pessoas entendessem melhor o que eu falo e comprassem as minhas ideias. Isso é um objetivo. Então, a gente precisa começar a traçar estratégias para que esse objetivo tenha a concretização. A segunda coisa e a segunda estratégia, o principal ponto a ser colocado também é aprender a ouvir. Isso é um problema do ser humano. Nós temos a enorme mania de não ouvir as pessoas. A gente quer muito ser ouvido, a gente acha que a nossa ideia é o alecrim dourado precioso, e às vezes é, mas você não sabe o que é que o seu companheiro do seu lado, do seu clube, está pensando. Então, a gente precisa começar a aprender a ouvir. Eu tenho uma ideia, se eu recebo um feedback, eu vou ficar como? Eu vou ficar estressado? Eu vou ficar chateado? Eu vou jogar os papéis para cima? Vou desistir de fazer o projeto? Vou desistir de ir para uma ação? Vou desistir de ir para um evento? Gente, é um feedback. A gente precisa aprender a ouvir. Nem sempre as críticas vêm para ser ataque, nem sempre as críticas vêm para te deixar para baixo. Na verdade, muitas das vezes, e principalmente dentro do nosso meio, dentro do círculo do Rotaract, as críticas elas vêm para ajudar. A gente precisa melhorar e a gente está aqui para aprender. Então a gente precisa ouvir. Não é porque eu sou presidente que a minha ideia é a única que tem que ser exposta. Não é porque eu sou o diretor do conselho diretor que a minha ideia tem que ser exposta. Muito pelo contrário, a gente precisa democratizar a informação e democratizar a comunicação. O conselho diretor nada mais é do que uma instituição organizacional dentro do clube. Ele não decide nada. Quem decide é o associado. E a gente vai já falar disso. E o terceiro ponto é respeite e conheça quem te escuta. Se você... Eu esqueci agora a expressão em português, mas a gente tem uma expressão em inglês que é patronizing, que é subestimando o seu público. Se você fica dando uma de explaining demais para o seu público, desmerecendo a capacidade intelectual ou desmerecendo a capacidade de formulação de perguntas, de formulação de ideias, de formulação de críticas. Da mesma forma que, se você fala de uma forma que o seu público não compreenda, você está dando um tiro no pé, você não está comunicando. Então, para a gente ter a comunicação, a gente precisa ter um comunicador, um ouvinte, porque senão não adianta de nada. Você está lá fazendo um monólogo, você está lá sozinho, você nunca vai conseguir atingir o seu objetivo. Dentro disso, a gente precisa ter uma mensagem a ser passada, que é o objetivo que a gente tinha falado. Depois disso, a gente precisa que as pessoas se entendam. Então, se você vai falar de uma forma que alguém não vai compreender, não no sentido de usar palavras difíceis, mas de você não atingir o seu público, de você não tocar o seu público, porque isso é muito importante. Você precisa aprender a saber o que move as pessoas e como você toca nesse ponto. Se o meu clube ele tem um perfil muito de trabalho, de ação, então eu preciso tocar no que move o meu clube.
Se o meu clube é muito mais companheiro e ele é muito mais de amigos, eu preciso usar esse ponto forte para que eu possa fazer com que as pessoas me escutem. Você comunicar, você passar o seu objetivo e fazer com que essas pessoas te sigam, nada mais é do que conhecer o seu público e saber como falar com ele. E aí, dentro disso tudo, vem uma coisa fantástica que devia ser aplicada 24 horas por dia, em todos os momentos da sua vida, em todos os seus ciclos sociais, que é uma coisinha chamada comunicação não violenta. Dentro do Rotaract, a gente tem 1 milhão de treinamentos de comunicação não violenta. Vocês podem ir atrás da Universidade Rotaract, que tem, se eu não me engano, tem podcast de comunicação não violenta. Mas eu vou fazer aqui para vocês um apanhado geral para que a gente comece a desenvolver essa ideia internamente. A comunicação não violenta é uma teoria de Rosenberg que nada mais é do que uma comunicação empática. Então é isso, você precisa ter empatia para comunicar. E os princípios da comunicação não violenta são esses aqui que a gente vai ver. Mas para que é que serve a comunicação não violenta? A gente precisa entender que as palavras têm força. As palavras, elas têm um objetivo. As palavras, elas machucam da mesma forma que elas elevam. Então, se você faz um elogio, você está elevando uma pessoa. E você não precisa xingar a pessoa ou desmerecê-la para que você rebaixe ela. Você pode simplesmente usar um termo que possa ser ofensivo, que às vezes para você não é, mas para outra pessoa é. E é nesse momento que a gente precisa usar a empatia. Ah, mas Camila, eu não acho que eu fui ofensiva. Tá, você não foi ofensiva para você, mas cadê a sua empatia de tentar entender se você foi ofensiva com o outro? Então é daí que mora a comunicação empática. E para isso a gente tem algumas distinções. Para a comunicação não violenta, a gente precisa primeiro distinguir o que são observações do que é juízo de valor. Primeiro, quando você faz um juízo de valor, é quando você imprime a sua crença, o seu juízo, os seus hábitos em cima do trabalho, ou da fala, ou da postura de alguma pessoa. Ah, eu não acho que isso é certo. Daí você se pergunta, mas isso não é certo para você ou isso não é certo no geral? Ah, mas Camila, ele estava roubando. Tudo bem, isso não é certo. Ah, mas Camila, ela estava usando uma saia muito curta. Mas isso é um juízo de valor ou é uma observação? Então você não pode imprimir as suas considerações pessoais nas outras pessoas, porque cada um tem um jeito de ser. Então você tem que guardar os seus juízos de valores para si mesmo. E dentro da comunicação violenta, as únicas colocações que são justificáveis são as observações, certo? Então, eu achei que esse projeto ele é falho. Tudo bem, é falho. Isso é um juízo de valor. Como é que ele é falho? Aonde ele precisa melhorar? Quais são os pontos que precisam ser observados? Tudo isso a gente vai acabar montando estratégias de observações. Não é você dizer se algo é bom ou se é ruim, se deve ou não deve, certo? A segunda distinção que precisa se fazer é entre sentimentos e opiniões. Ah, mas eu não acho que isso seja legal ou isso me deixa mal. Mas tá, isso é o seu sentimento ou é uma opinião? Então você tem que colocar as suas opiniões de uma forma neutra. Por quê? Porque, querendo ou não, isso vai afetar os sentimentos das outras pessoas. Isso vai afetar a opinião de outras pessoas. E a gente precisa entender que, quando se trata de Rotaract, a gente trabalha com um público enorme. Então, a gente não pode ser negligente e não pode ser tolerante no sentido de qualquer coisa que pode ser feita, certo? A terceira distinção é entre necessidades e estratégias. A gente precisa aumentar o caixa em, sei lá, R$ 2.000 no ano rotário. Então, a gente precisa ter essa necessidade, beleza. Você tem estratégia para fazer isso? Você pode cobrar do seu clube que o seu clube arranje R$ 2.000 em um ano rotário só, sem traçar uma estratégia? Então, você pode fazer essas cobranças sem o traçado da estratégia?
Então, quando a gente vai trabalhar na comunicação não violenta, a gente tem que ter um problema e sugerir imediatamente uma estratégia para que a solução aconteça. Porque não adianta você apontar a necessidade sem que você consiga, pelo menos, articular uma possível saída, certo? E, por último, e super importante, especialmente dentro de cargos de liderança. Se você é presidente, se você é comissão diretora, se você é diretor de alguma área, diferenciar pedidos e exigências de ameaças. Ah, se você não for na ação, você vai perder, sei lá, ponto de participação, você não vai para. Quem não participar de todas as ações do ano não vai para os eventos, ou alguma coisa do tipo, de qualquer forma. Pedidos e exigências são coisas que podem e devem ser feitas. Então, a gente precisa o tempo inteiro fazer pedidos e exigências. Galera, é o seguinte, a gente tem uma meta, a gente precisa, sei lá, Natal tá aí, vender 50 panetones dentro do nosso programa para a gente conseguir financiar um projeto das crianças ali no Natal. E isso é um pedido? Sim. É uma exigência? Sim. Você colocou alguma consequência caso isso não seja feito? Não, porque a partir daí é ameaça. E a gente tem que entender que a ameaça não motiva ninguém. A ameaça, ela não é boa. Então, aqui tem um pouco de design thinking com um pouco de mescla de comunicação não violenta. A gente tem um conflito. A partir do conflito, o que você vai fazer? Você vai se colocar no lugar da pessoa que sabe, não vai ouvir o seu companheiro e vai não sugerir, mas impor o que deve ser feito? Você vai conseguir uma solução daí? Talvez. Essa solução é a melhor? Ou você tem um conflito, vai deixar a lavagem de roupa suja acontecendo até que se chegue a uma conclusão? E por último, na comunicação não violenta, que é o mais indicado, que a gente tenha o conflito. Daí, desse conflito, a gente busca a empatia. Quais são as partes? O que é que está acontecendo? Daí, o reconhecimento de emoções. Alguém está alterado? Por quê? Essa pessoa está bem? A família dessa pessoa está bem? Aconteceu alguma coisa aqui para que essa pessoa se altere? A partir daí, a gente vai conseguir a clareza. Da clareza, a gente vai saber o que está acontecendo, vai para o diálogo e chega a uma resolução. Então, é isso que a gente precisa abraçar, principalmente dentro de uma organização como o Rotaract, certo? Atenção! E aqui vem um pouquinho de dor no calo, que enquanto a gente está em uma gestão, é bastante complicado de diferenciar. Primeiro, o clube é uma equipe. A sua comissão diretora não é uma equipe. O clube é uma equipe. Porque 5 pessoas não fazem nada sozinhas num clube de 20 ou de 15. Porque você tem outras 10 pessoas que precisam falar, precisam ouvir, precisam ser ouvidas, que têm ideias, que podem fazer isso ou aquilo. Você não pode tomar uma decisão em reunião de diretoria, porque isso não é comunicação, você não está democratizando a comunicação. Então, mas tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Leva para o clube, leva para a comissão diretora, chega a 2 ou 3 situações possíveis, leva para uma plenária. O clube inteiro tem que votar. Comissão diretora não decide nada sozinha. A gente precisa entender que a gente é equipe, certo? Democratize as participações. Mas ninguém fala. Então, se ninguém fala, por que é que ninguém está falando? Mas Camila, eu levo as coisas para a reunião, para a plenária, e os associados não se manifestam. Então, é responsabilidade do presidente, da comissão diretora, que se bole estratégias para que o clube se comunique de uma forma mais efetiva. Mas os meus associados não falam. Então, você, enquanto presidente, você, enquanto secretário, enquanto tesoureiro, enquanto DQA, precisa bolar uma estratégia para que todo mundo fale. Porque ser ouvido é essencial. E é bom lembrar que o associado faz o Rotaract. Não é o presidente, não é o RDR, não é o presidente do Rotaract Brasil. Nós precisamos entender que a grande força do Rotaract está nos associados. E a maioria deles não tem cargo.
mas são eles que estão lá na ação, são eles que fazem a arrecadação, são eles que fazem a alegria dos eventos. A gente precisa valorizar o associado. Enquanto líder, enquanto cargo de liderança durante de um ano rotário, durante uma gestão, você precisa entender que o seu principal papel é protagonizar o seu associado. E por último, mas não menos importante, o líder precisa de uma marca. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente sabe que existem alguns líderes mundiais que são violentos, alguns que são pacíficos, pessoas que são agradáveis ou pessoas que impõem a autoridade de uma forma não agradável. E isso a gente chama de persona. É quem você constrói sobre quem você é. Não é você fingir, não é você mentir, não é você fazer um papel que você não é, mas é você entender quem você é e entender como construir a pessoa que você é em público para que você consiga se comunicar melhor. Então, isso é um momento de autoconhecimento. Você vai saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Ai, Camila, eu acho que eu tenho uma linguagem muito pesada. Então, isso é um ponto fraco. Porque quando a gente fala com as pessoas, a gente tem uma tendência muito grande a magoar, ofender. Então, eu preciso trabalhar aqui na minha comunicação enquanto eu estou falando ali, usando o meu vocabulário. Ah, Camila, eu acho que eu falo muito baixo, eu falo pouco, eu falo muito e as pessoas não entendem porque eu falo muito e a história fica muito comprida. Então, daí a gente vai moldando a nossa persona, a gente vai moldando quem nós queremos que as outras pessoas nos vejam, dentro do que a gente é. Lembrando que a gente não está aqui para fazer papel de nada. Então, é isso. E eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa dessa nossa conversa, desse nosso treinamento. Na verdade, desse monólogo, porque ainda não é uma conversa, mas vai ser uma conversa. Então, além das minhas redes sociais, que eu deixo aqui disponíveis para vocês, eu queria convidar todos para que a gente possa conversar aqui um pouquinho na frente. A comissão distrital vai marcar essa conversa, a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas, compartilhar experiências, que é uma coisa extremamente enriquecedora, conversar um pouco, rir. Então, eu convido a todos vocês para conversarem comigo, para virem para a gente ter uma conversa realmente cara a cara, para que a gente veja aí pelo menos a fotinho dentro dos grupos de reunião. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma e que a gente consiga fazer a comunicação desse distrito tão lindo que é o de vocês um pouco melhor. Muitíssimo obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês. Lembrando que eu estou completamente à disposição de todos. Até mais.